Presidenta, uma boa tarde à senhora. E cumprimentando Vossa Excelência, eu cumprimento todas as mulheres aqui. E na figura do Batatinha, que hoje representa todos os deputados aqui, a todos que estão aqui. Olha, eu quero começar a falar de um tema sensível à população do Paraná. Me preparei para falar de outro assunto, mas vou falar do pedágio. Gente, desculpem a franqueza e não quero começar o ano dizendo que eu estou atacando alguém, não é isso. Mas só pode falar sobre corrupção o não corrupto. Só pode falar sobre radicalismo quem não é radical. Só pode falar sobre chantagem quem não é chantagista. Só pode falar sobre a verdade quem não mente. E a gente tem aqui 12 deputados, 12. Alguns estão aqui, outros não, que votaram contra o pedágio da forma que está aqui no Paraná. Tudo o que está acontecendo aqui não mentiram. Aqui, nesse plenário em 2020, teve o governo federal, representado pelo atual governador de São Paulo, o ministro Tarcísio, falando como seria o modelo do pedágio. Teve aqui o deputado Sandro Alex, que é secretário de Obras, contando como seria o pedágio. Teve aqui membros do governo Ratinho falando como ia ser o pedágio. E estava aqui alguns aqui, e a gente discutiu esse raio desse pedágio. Eu sou contra todos os deputados que colocaram aqui, eu tenho a mesma indignação de Vossa Excelência. Contra essa história do pórtico, contra a mudança de local e contra outras lambanças que vão fazer contra o povo paranaense. Mas eu não queria dizer que eu avisei. Vários avisaram, não foi só eu. E eu nunca faço nada que não seja individual, é coletivo. Nós temos que unir forças, mesmo com todo o prejuízo dado à cessão das rodovias do Paraná, sem condições que a gente tivesse as garantias que isso não fosse acontecer. Teve emenda minha aqui, por exemplo, que proibia cobrança lá em Mandaguari e Marialva, na estrada Terra Roxa, que a gente não ia ceder as rodovias estaduais se lá não fosse isento. Teve emendas de outros deputados aqui proibindo mudança de praça. Teve emenda de vários deputados aqui falando, não faz isso que vai dar brecha para isso. Ah, mas aí eu vi uns deputados gravando vídeo, a culpa é do Lula, é cobra do governo federal, é BR. Não é assim. Quando foi aqui nessa casa votado, quando foi leiloado o projeto, vários personagens aplaudiram da política paranaense. Veja hoje a prefeita de Mandaguari, cobrar do pedágio, ela estava lá, ó, bate um martelinho aí na B3. E agora está cobrando, mas quando foi para mobilizar lá, por exemplo, para não deixar isso acontecer, se omitiu. Então, a gente tem que ser franco. Infelizmente, a NTT, que veio do governo Bolsonaro para o governo Ratinho, garantiu que na transição esse pedágio aconteceu como estava. E eu aqui presido o partido do presidente Lula. Eu não concordo com o pedágio que está aí. Não concordo. Não estou batendo no meu governo. Mas infelizmente as amarras foram feitas no governo passado e chancelado. Ora por essa casa e nos 2 anos seguintes pela NTT. Mudou o presidente da NTT. Pouca coisa muda no contrato assinado. E a gente precisa unir. Eu não aceito e não vou aceitar. E toda vez que tiver falecido eu vou subir aqui e responder. Jogar a culpa só no governo federal. E o governo do estado? O que o governo do estado fez nesse sentido? Ah, o Ratinho ainda não assinou. Mas ele foi lá vender, ele que bateu um martelinho. Agora ele não assinou, vocês acham que ele não vai entregar? Bom, se bem que dele eu não duvido que ele venda e não entrega. Não duvido mesmo. Mas isso está acontecendo com o pedágio no Paraná. Espero que a união de força dos deputados todos aqui façamos que essa realidade muda. Mas vim culpar o governo federal, vim culpar o governo nosso, eu não vou aceitar não. Tem que ter discernimento de quando a quando o modelo foi feito. Um termo em 2019 entre o governo do estado e o governo do Bolsonaro, criaram a condição, votaram a sessão aqui dentro, leiloou, fez o contrato, em novembro, o Lula já tinha ganho a eleição, mas não tinha assumido, validaram isso tudo.
E os 2 anos seguintes, quem que gerencia isso? A NTT, do indicado do Bolsonaro. Claro que se eu fosse ministro do transporte do Lula, eu tinha feito de tudo não deixar isso acontecer, mas eu não sou. E tem vários aqui que também não deixariam. Mas jogar a culpa no governo federal, ó, vai ter resposta. Culpado disso daqui tem nome. Tem nome e endereço. O endereço é aqui no Palácio do Iguaçu, o nome dele é Governador Ratinho Júnior. Por enquanto. Ele é o responsável por esse modelo que está aqui desse jeito. Ele sim orquestrou o processo, desenhou e concordou. Nós, numa mínima oposição, dizemos que isso não poderia ser feito dessa forma. Voltando à pauta que eu ia falar hoje, é uma pauta antiga, uma pauta justa, uma pauta que o governo Ratinho Júnior insiste em não executá-la. Falo da hora atividade dos professores do Paraná. Um direito que vem sendo retirado há quase 10 anos. A lei é clara. A Lei Federal 11.738, Lei do Piso. Ela diz claramente que 1/3 da jornada é hora atividade. E 2/3 são de hora aula. Sala de aula, melhor dizendo. Não é interpretação, não é opinião, é lei federal. O Supremo Tribunal Federal confirmou isso, reafirmou 1/3 de hora atividade. Em nenhum momento autorizou a redução sobre isso. Em nenhum momento autorizou que troque ou tenha-se um truque no cálculo. Mas o governo do Paraná, o que ele fez? Mudou a forma de calcular. Converteu horas em minutos, criou um cálculo próprio. No papel, o percentual parece cumprido, mas é só no papel. Na vida real do professor, o tempo diminuiu, a hora atividade encolheu, o planejamento sumiu. E o governo diz que garante 37,5%. Mas esse número não vira tempo de verdade, não vira hora livre na escola, não vira descanso nem planejamento. Percentual mantido no papel, direito na prática retirado. E quem está na escola sabe disso. O professor leva trabalho para casa, planeja a noite, corrige prova no final de semana. E isso não é modernização, isso é retirada de direito. São quase 10 anos assim. 10 anos de prejuízo acumulado, 10 anos de sobrecarga. E não adianta o governo do estado dizer que está tudo bem. Porque quem sente na pele é o professor. E quem perde é a educação. Professor cansado não tem milagre. Educação de qualidade exige respeito. Por isso eu trago esse tema logo na primeira sessão de 2026, porque não dá mais para empurrar um tema tão delicado e necessário e fingir. Essa Assembleia precisa cumprir o seu papel, fiscalizar o governo do estado, defender a lei federal, defender quem trabalha. A hora atividade não se trata de privilégio, é um direito, é uma condição mínima de trabalho. Lei se cumpre, acórdão se cumpre, direito se respeita e a gente não vai se calar diante desse absurdo. Esse caso está no Supremo Tribunal de Justiça, os professores já ganharam, mas a PGR está recorrendo muitas vezes, sem necessidade, para não ter aplicação. E aqui eu faço um apelo ao governo do estado, a um requerimento de nossa autoria aqui, de mais deputados, cobrando o secretário de Educação para fazer valer essa lei federal e nós vamos estar atentos a esse processo. Eu quero dizer que é muito necessário para a saúde física, mental, psicológica dos professores, das famílias e dos alunos. E para finalizar, presidenta, já que o tema é pedágio. Para concluir, deputado. Quero pedir a Vossa Excelência, existe um projeto de lei com o número 778/2019, que já tramitou em todas as comissões e aguarda a votação. Esse projeto é de minha autoria. Ele proíbe a cobrança de pedágio entre as cidades limítrofes. Está parado só para ser votado. Um projeto de 2019. E eu acho de verdade que o pedágio, se nós não tomarmos cuidados, não divijo de Vossa Excelência, deputado Evandro, não divijo do Tercílio, não divijo do Jacovós, não divijo do Romanelli. É um tema que merece o nosso cuidado, até porque esse tema perpassa o campo governo, situação, oposição, esquerda, direita, é um problema do Paraná. E a gente já viu o que o pedágio fez para o Paraná, e se for colocado da forma que está aí, vai fazer de novo. Mas olha, tem que ter união política para resolver.